Olá pessoal, voltamos aqui para mais uma aula com uma explicação sobre um exercício para a gente fazer um cálculo de uma associação mista, agora utilizando números aqui para a gente facilitar o entendimento das fórmulas. Tá? Aqui olha só, nessa associação mista nós temos estes dois resistores que estão em paralelo. Como é que a gente calcula um resistor total, ou o que a gente chama de resistor equivalente? Tá? A palavra equivalente significa o quê? Qual resistor eu poderia substituir por estes dois resistores em paralelo? Digamos que eu preciso solucionar um problema de uma placa onde eu não tenho dois resistores dos valores que a gente tinha que utilizar. Então, através do cálculo aqui do meu resistor equivalente dessa associação em paralelo, eu posso encontrar um outro resistor que faria exatamente o mesmo trabalho que esses dois aqui. Para isso, a gente precisa utilizar aquela fórmula que acabamos de ver. 1 sobre o nosso resistor equivalente, eu coloquei RP para a gente lembrar que é um resistor paralelo. É igual a 1 sobre o resistor 1 mais 1 sobre o resistor 2. Então, 1 sobre o resistor 1, que é 100, mais 1 sobre o resistor 2, que é 20. Para fazer o cálculo aqui, vocês precisam lembrar de um conceito chamado MMC. A gente vai precisar calcular o MMC de 100 e 20. Como é que a gente calcula o MMC de 100 e 20? A gente pode começar dividindo por 2. 100 dividido por 2, 50. 20 dividido por 2, 10. Vamos dividir por 2 novamente. 50 dividido por 2, 25. 10 dividido por 2, 5. Agora podemos dividir isso aqui por 5. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. A gente ainda tem esse 5 aqui, ó. Então a gente vai dividir novamente por 5. 5 dividido por 5, 1. E a gente mantém 1 aqui embaixo. Agora, o que a gente precisa fazer? Multiplicar esses caras. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 20, a gente tem aqui 100. Então, o MMC de 100 e 20 é 100. Então, olha aqui. A gente coloca o 100 aqui embaixo e faz o seguinte. 100 dividido por 100 é igual a 1. 1 vezes 1 é igual a 1. 100 dividido por 20 é igual a 5. 5 vezes 1 é igual a 5. Agora o que a gente precisa fazer? Somar esses dois caras. 1 mais 5 é igual a 6. Então, o que a gente faz agora? 1 sobre o resistor 1, 2, tá? Eu chamei de resistor 1, 2 para a gente saber que está trabalhando com o resistor 1 e o resistor 2. Faltou só a vírgula aqui nesse carinho. É igual a 6 dividido por 100. A gente precisa fazer agora o quê? Uma multiplicação cruzada. 1 vezes 100, 100. Resistor 1,2 vezes 6. Resistor 1, 2 vezes 6. Agora, esse cara que estava multiplicando, ele passa para esse outro lado aqui, ó, dividindo. Dessa forma aqui, ó. Resistor 1, 2 é igual a 100 dividido por 6. Quanto é 100 dividido por 6? 16,6. Então, o resistor, que caso eu precisar substituir ali do resistor em paralelo, de 16,6, ele faz exatamente o mesmo trabalho que um resistor de 100 em paralelo com um resistor de 20. Então, se eu precisar fazer essa substituição, eu posso pegar um resistor de 16,6
e colocar ele em série com o resistor 3. Vai fazer exatamente o mesmo trabalho. Então olha só, apenas desenhando aqui novamente, agora a gente tem um resistor que a gente calculou em série com o resistor 3. Agora nós temos uma associação em que este resistor está em série com este outro resistor. Como é que a gente calcula um resistor em série? Simplesmente, olha só, o resistor em série do resistor 1, 2 e 3 é simplesmente a gente somar o cálculo anterior que a gente fez mais o resistor 3. O resistor que a gente calculou o paralelo anterior deu 16,6. O resistor 3 ele vale 10, olhando aqui na nossa tabelinha novamente. 16,6 mais 10 é igual a 26,6. Então, se por exemplo, agora complicando um pouco mais a situação para a pessoa que precisaria substituir os resistores em um equipamento eletrônico de verdade. Se a gente tivesse ali um resistor de 100 em paralelo com o de 20 e em série com o de 10, caso ele tivesse faltando algum desses resistores, ele poderia substituir tudo isso por apenas um resistor de 26,6. Caso ele tivesse um resistor de 26,6 e tivesse faltando os outros anteriores. Agora, a gente precisa partir para mais um exemplo. Este exemplo agora ele vai ser voltado para a atividade que vocês vão precisar fazer aí do anexo 2. Tá? Esse exemplo ele é um pouco parecido com o exercício do anexo. Olha só. Desenhe um circuito de associação mista, sujeito a uma DDP de 100 volts, contendo dois resistores de 40 ohms, dois resistores de 20 ohms e dois resistores de 10 ohms. Após isso, calcule a resistência equivalente do circuito e a corrente em cada um dos resistores. Vocês perceberam que nesse exemplo eu não falei qual que estava em série e qual que estava em paralelo? Justamente para deixar isso aberto para vocês. Vocês podem escolher o que vai estar em série, o que vai estar em paralelo e vocês vão montar o exercício da forma que vocês quiserem. Eu vou montar esse exemplo de uma forma. Nesse exemplo, nós temos 6 resistores. No exercício lá da PC, nós temos 5 resistores apenas. Então, vocês vão escolher a melhor forma de montar e vão tirar um print dessa montagem e vão fazer o cálculo e mandar uma foto desse cálculo da resistência equivalente de todo o circuito. Então, vocês podem fazer de duas maneiras esse exercício. Eu vou deixar aberto para vocês. Vocês podem utilizar um laboratório virtual, que eu vou deixar o link para vocês. Ele é mais fácil de montar do que ficar desenhando, ou pegar e desenhar no caderno, como o exemplo que eu mostrei para vocês. Essa é a cara do site. Vocês vão clicar aqui, em Lab ou em Intro, tanto faz. Então, como é que a gente vai montar isso daí? Nós temos 6 resistores. Olha aqui, esse aqui é o resistor. Vamos utilizar a bateria como a nossa fonte de tensão e o fio para a gente ligar tudo isso. Então vamos pegar os primeiros 2 resistores. Olha só, temos 2 resistores de 40 ohms. Então, vamos pegar aqui um resistor, a gente clica e arrasta para a tela. Quando a gente clica de novo em cada um deles, olha só, vai abrir esse carinha aqui embaixo. Aqui a gente pode, nessa barra, escolher qual que vai ser o valor da resistência. Então vamos colocar os dois com um valor de 40. Eu escolhi colocar esses 2 resistores aqui em paralelo um com o outro. Então vamos pegar aqui um fio. Olha só, você viu que tem vários pontinhos negativos aqui, essas bolinhas azuis. Elas representam os nossos elétrons. Então o que vai acontecer? Chegou aqui, a nossa corrente elétrica vai se dividir em 2. Vamos ter uma associação em paralelo. A gente arrasta e coloca esse carinha aqui. Se a gente clicar aqui, eu vou querer que vocês cliquem aqui para mandar o print, para mostrar os valores de cada um deles, tá? Então agora vamos fechar aqui. Colocar mais um fio aqui. Olha só.
Então aqui os elétrons, eles passaram pelo meu resistor 1 e 2, que eu escolhi colocar esses dois em paralelo. Você pode colocar em série. Lembrando que vocês têm que colocar pelo menos uma associação em paralelo aí no exercício. Não adianta querer colocar os 6 resistores em série, ou os 5 resistores do exercício. Tá? Tem que ter série e tem que ter paralelo também. Os outros dois resistores são de 20 ohms. Vamos colocar eles aqui, ó. Eu vou colocar esses dois de 20 em paralelo também. Vamos puxar o fio aqui. E agora a gente vai dividir dois resistores de 20. Arrastei os dois, clicando neles, vamos colocar aqui para 20. E este outro resistor para 20 também. Vamos encaixar ele aqui no nosso circuito. E vamos fechar um fio aqui, ó. Aqui em cima e aqui embaixo. Ótimo. Os últimos dois são de 10 ohms. A gente vai colocar um resistor de 10. Mais um fio aqui no meio. E um outro resistor de 10. Essa é a forma que eu escolhi organizar esses resistores. No exercício, vocês podem escolher uma maneira diferente, tá? Fica a critério de vocês. Eu deixei aberto para qualquer tipo de associação que vocês quiserem fazer, contendo, claro, série e paralelo. O exercício ele fala também que nós temos uma DDP de 100 volts. Então nós precisamos colocar aqui, ó, uma bateria de 100 volts. Arrastei a bateria para cá, igual ao resistor. Clicando nela vai aparecer isso aqui embaixo. A gente vai colocar ela com 100 volts. Vou precisar agora de alguns fios para ligar essa bateria no meu circuito. Tá? Coloquei o fio, liguei aqui, liguei na bateria. Coloquei outro fio aqui, outro fio saindo do resistor. Para ficar mais bonitinho, eu vou colocar esse fio aqui e um outro fio que vai descer aqui. E a gente liga tudo isso. Olha só que legal. Quando a gente liga o circuito, quando a gente fecha ele, nós temos os elétrons andando aqui, ó, em movimento ordenado. Isso é a nossa corrente elétrica. Tá? Chegou aqui, ó, eles se dividem, olha só. Vai um pouco para cá, outro pouco para cá. Chegou aqui, olha só, eles se encontram e continuam seguindo o seu caminho. Agora, o que a gente precisa fazer? Voltando para o slide. Olha só. Aqui nós temos o resistor 1, 2, resistor 3, 4, resistor 5 e resistor 6. O que a gente precisa fazer agora? A primeira parte do exercício que vocês vão precisar fazer é isso aqui. Faz a figura lá, tira um print da tela e manda esse print. Ou desenha no caderno, conforme você preferir, e tira uma foto desse exercício montado no caderno. Esse é o circuito que vocês vão precisar fazer. Essa é a primeira parte. A segunda parte, a gente vai ter que calcular o resistor equivalente. Ou seja, com esses 6 resistores aqui, se por acaso, novamente, eu precisasse fazer uma substituição e não tivesse nenhum desses resistores aqui, eu teria que substituir, por exemplo, por um único resistor que equivaleria a todos os outros, caso eu tivesse nesse tipo de situação, problema. Então a gente primeiro precisa calcular aqui, ó, o resistor da minha associação em paralelo. Essa primeira, do resistor 1 e resistor 2. Como é que a gente faz isso? 1 sobre o resistor paralelo, resistor 1 e 2, é igual a 1 sobre 40 mais 1 sobre 40. Agora eu vou passar um macete para vocês. A gente não precisa calcular MMC, calcular multiplicação e divisão aqui nesse caso, por quê? Nós temos dois resistores de mesmo valor em paralelo. Se eles têm o mesmo valor, o que a gente pode fazer? Simplesmente pega, olha só, ele vale 40. Eu pego 40, dividido por quantos resistores eu tenho. Nesse caso eu tenho 2. 40 dividido por 2 é igual a 20 ohms. Se eu tivesse, por exemplo,
3 resistores. Eu pegaria 40 dividido por 3. Só que, e se eu tivesse um resistor de 40 aqui e um outro de 20? Se eu tivesse escolhido fazer um de 40 e um de 20. Esse macete aqui não iria funcionar. Vocês precisariam sim utilizar essa fórmula aqui, ó. Tá? Então, caso vocês queiram colocar resistores de mesmo valor em paralelo, é só utilizar esse macete aqui, ó. 40 dividido por 2. Ou no caso do outro aqui, ó, 20 dividido por 2, que é a quantidade de resistores em paralelo. Então resolvemos o primeiro, olha só. Se eu precisar substituir um resistor de 20 no lugar daqueles outros dois, funcionaria do mesmo jeito. Agora vamos pegar a segunda associação aqui, ó, em paralelo. Utilizando o mesmo macete, porque eu escolhi colocar nesse caso dois resistores de valores iguais juntos, tá? Vocês vão encontrar situações em que tem resistores de valores diferentes. Então a gente pega o resistor, vale quanto? 20 dividido pela quantidade, 2. 20 dividido por 2 é igual a 10 ohms. Então um resistor de 10 conseguiria substituir esses dois resistores em paralelo. Então olha só, a gente substituiu aqui por um resistor de 10. Agora o que nós temos? 4 resistores em série. O que a gente faz para calcular um resistor equivalente de uma associação em série? A gente simplesmente soma 20 mais 10 mais 10 e mais 10. Então, nós temos um resistor equivalente de 50 ohms. Então um resistor de 50 faria o trabalho de todos aqueles resistores que a gente acabou de fazer a associação. Então, nosso resistor equivalente é de 50 ohms. Agora, a gente precisa calcular o que? Nós sabemos que aqui, ó, no meu circuito, nós temos 100 volts de tensão. Qual é o valor da corrente elétrica que passa pelo resistor de 50 ohms? A gente vai utilizar aqui a lei de Ohm. I, que é a minha corrente elétrica, é igual a U dividido por R. U dividido por R, 100 dividido por 50. Quanto é 100 dividido por 50? Isso aqui, ó, 2 amperes. Lembrando novamente que ampere é a unidade de corrente elétrica. Tá? Então, a corrente elétrica de 2 amperes percorre o meu circuito. Sabendo disso, olha só. Então aqui eu tenho 2 amperes e passando por todos estes daqui, eu tenho 2 amperes. Por que isso? Em uma associação em série, a corrente elétrica é igual para todo mundo. Passa 2 amperes por esse cara, por esse outro, pelo outro e pelo outro. Tá? Passa 2 amperes por todo mundo. Só que, qual é a corrente que passa no resistor 3 e a corrente que passa lá no resistor 4? Para isso, vamos relembrar como é que era essa associação aqui em paralelo. Olha só. Eu tinha um resistor de 20 e um resistor de 20. E o meu resistor 3 e 4. O que a gente precisa fazer aqui? A corrente que chega aqui, ela é de 2 amperes. Como temos resistores iguais, essa corrente vai se dividir igualmente para cada um deles. Então, se divide em 1 ampere por resistor 3 e 1 ampere por resistor 4. Tá? Ela vai se dividir igualmente. Se nós tivéssemos resistores de valores diferentes novamente, o que eu precisaria fazer? Primeira coisa, a gente precisaria calcular a tensão U em cada um deles. Quando a gente calculasse a tensão em cada um, aí teríamos o cálculo da corrente elétrica em cada um, caso fossem valores diferentes. Tá? Agora, por último, quanto vale a corrente elétrica no resistor 1 e no resistor 2? Lembrando como é que a gente tinha lá, olha só. O resistor 1, 40, resistor 2, 40. Quantos amperes que estão chegando aqui? Ó? 2.
Ou seja, nesse caso, vamos ter o quê? 1 ampere por resistor 1 e 1 ampere por resistor 2. Então, para a gente finalizar, lembrando sempre, se eu tenho resistores em paralelo de valor igual, a corrente elétrica vai se dividir em valores iguais para cada um. Tá? Nós estamos dividindo a corrente para caras iguais. Se tiver valores diferentes, por exemplo, digamos que o resistor 1 fosse 30, vou pegar aqui 30, e o resistor 2 fosse 10. A gente tem dois resistores de valores diferentes. O resistor 1 vale 30 e o resistor 2 vale 10. A gente não tem como dividir a corrente igualmente para os dois. Por quê? Olha só, lembrando novamente da lei de Ohm. A corrente é igual a U dividido por R. Ou seja, o que a gente pode deduzir aqui já? Quanto maior o valor do meu resistor, menor vai ser a corrente. Tá? Então o resistor de 30 ele vai ter uma corrente menor que o resistor de 10. Lembrando novamente do conceito de resistência. Quanto mais resistente, menos corrente elétrica vai passar. Porque ele vai tentar proibir cada vez mais. Imagina um pedágio. Nós temos diversas cabines de pedágio. A gente está dividindo para cada um quantidades iguais para fluir o trânsito de carros. Só que se a gente tem, por exemplo, uma das cabines, você tem duas etapas. A primeira etapa você paga, que é o que acontece com todo pedágio, e a segunda etapa de uma dessas cabines é você sair do seu veículo e mostrar o seu documento para a pessoa que está ali verificando. A gente está aumentando o que? A resistência para a sua passagem. Então, digamos assim que naquela parte do pedágio, onde a gente tem duas verificações diferentes, uma é o pagamento e outra a verificação de documentos, a gente vai ter um trânsito mais lento. É exatamente isso que ocorre com a corrente elétrica. Tá? Então, vocês vão utilizar esse link que eu vou deixar para vocês e podem montar o circuito da forma que vocês desejarem e calcular o resistor equivalente total igual nós fizemos aqui. Tá? Então você vai montar isso aqui. Ó. A primeira parte que vocês vão fazer é montar esse cara aqui, que é a associação em série e em paralelo. É uma associação mista. Primeira parte. A segunda parte, vocês vão calcular o resistor equivalente, como nós fizemos aqui, chegamos a um resistor de 50. E a terceira parte, vocês vão calcular quanto que é a corrente elétrica em cada um desses resistores. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que se necessário a gente faz aí uma videochamada pelo Google Meet para sanar qualquer dúvida que vocês tenham. Tá? Então, tentem fazer primeiro essa associação ou desenhando no caderno ou pelo site e já mandem lá pro Classroom, que eu já vou verificar e já vou passar um feedback para vocês, tá? O restante das dúvidas, entre em contato comigo ou pelo WhatsApp ou pelo próprio Meet. Lá após vocês colocarem a figura, façam um comentário que a gente já marca alguma aula, tá? Obrigado, pessoal, até mais.